Meu nome é Edilberto Francisco Moura Sena. Eu sou filho desta região da Amazônia brasileira. Eu nasci num lugar chamado Belterra, que quando eu nasci era parte do município de Santarém. Depois, com o tempo, se tornou emancipado, um município. Eu sou um padre, um cura, há 52 anos. Então, ao longo desses 52 anos como padre, eu fui aprendendo, eu vou dizer assim, a me inculturar. Embora eu seja filho da região, o seminário me deslocou da região. Eu fui estudar no Nordeste, depois o estilo de seminário que eu estudei era um estilo fechado. Então, quando eu fui ordenado padre, eu estava um pouco distanciado da realidade do meu povo. Fui ser um pároco no interior, numa cidade vizinha chamada Monte Alegre. Passei lá 5 anos. E esses 5 anos foi a primeira experiência como um aprendizado. Eu estava dentro de uma comunidade de frades franciscanos, eu era franciscano e participava com eles. Fui aprendendo. Mas a minha compreensão da teologia da libertação, ela foi chegando um pouco mais tarde. Primeiro eu mergulhei no Concílio Vaticano II. Depois, em 1968, houve o encontro dos bispos em Medellín, na Colômbia. E esses dois eventos produziram documentos de formação. Mas como eu era de um seminário tradicional, não entrou rápido a compreensão tanto do concílio quanto de Medellín. Mas a minha curiosidade de estudar, de ler, foi me fazendo compreender pouco a pouco que a fé não pode estar desligada da realidade social, política, econômica e agora também ambiental. Então ao longo dos primeiros 10 anos, eu fui amadurecendo a minha compreensão, fé e vida social. Também eu comecei a introduzir na comunicação, a produzir programas na rádio. Existe uma rádio em Santarém, que é uma rádio da igreja, mas era uma rádio educativa. Então eu fui começando a me comunicar pelo rádio. Eu já tinha uma facilidade pessoal de comunicação, mas o rádio me facilitou a comunicação pública. Ao longo desses 52 anos, eu tenho 2 experiências que foram assim bastante marcantes para me compreender que eu tinha que estar inserido no meio do povo. Aquilo que o Papa Francisco hoje fala de uma igreja saída, não uma igreja estacionada, mas em saída. Uma experiência que eu passei, eu morei 8 anos, onde nós vamos agora para a missa. Naquele tempo, na década de 80, o Santarezinho era o fim da cidade, não era nem bairro, era o fim da cidade. Algumas pessoas que vinham do Maranhão, do interior, iam se agasalhando ali, mas não tinha estrutura. E eu quis ir morar lá. Negociei com o bispo, e o bispo concordou. Os moradores não concordaram de construir uma casa simples, igual a deles. Lá eu fui morar. Lá eu fiquei 8 anos. Essa experiência foi muito boa, porque eu estava com o povo, preocupado com os problemas do povo, que era água, que era rua, que era energia elétrica. Então, isso através da religião. A gente tinha a comunidade eclesial de base. E a comunidade eclesial de base estudava a palavra de Deus a partir dos problemas da comunidade. Então, esse foi um aprendizado muito bom. Essa foi uma experiência fantástica. Depois, isso na década de 80. Na década de 90, eu tive outra experiência muito importante, que foi 7 anos morando numa região do interior, chamado Lago Grande, do Curuai, onde eu tinha lá, sozinho como padre, mas com 51 comunidades rurais para trabalhar. E lá eu fui ligando o social com o religioso, fui discutindo com as comunidades, fui criando lideranças populares.
para lutar pelo desenvolvimento da própria região. Conquistamos nesse período lá a recuperação de uma estrada abandonada. O governo do estado foi obrigado, pressionado a recuperar a estrada, que era importantíssimo. Conseguimos, através da política da pressão, um centro de saúde, que não tinha. Depois, também já no final, eu consegui animar a comunidade, a região, para construir uma rádio comunitária. E aí tivemos apoio de alguns aliados da Holanda, que nos deram recursos para comprar os equipamentos, e assim eu fui treinando os jovens a falar em rádio. Hoje eu tenho a alegria de pelo menos 2 pessoas que hoje estão profissionais aqui em Santarém e que são produtos daquela experiência de rádio. Eles aprenderam a falar no microfone, aprenderam a fazer um programa lá. Hoje o Raik Pereira e o Alessandro Oliveira são 2 jovens que já hoje são casados, mas que aprenderam a fazer rádio e hoje são profissionais aqui em Santarém de rádio. Então, essas são mais ou menos 2 experiências importantes que eu tive. Hoje eu compreendo mais e mais que a Igreja Católica vive uma crise muito séria. Eu falo isso nas comunidades onde eu ando. A crise da Igreja Católica é uma crise que está uma crise também no mundo inteiro. Eu calculo o seguinte: além do vírus, do coronavírus, tem um vírus muito mais grave, contaminando as relações dos países, as relações dentro de um país, relações dentro das comunidades e relação dentro da própria religião. Chama-se o vírus do individualismo. Esse vírus, que é um fruto do capitalismo, ele contamina as pessoas. E na religião, o individualismo concentra nas pessoas que vão à missa, que reza, que paga o dízimo, porque quer ir para o céu. Então é um negócio. Eu negocio com Deus porque eu quero ir para o céu. Isso é individualismo. O contrário do que Jesus ensinou. O Jesus ensinou, pela prática dele, que a felicidade está em ocupar e cuidar dos outros. Aí as bem-aventuranças. Mas na cabeça da população, inclusive religiosa, o individualismo está predominando. Então, lutar contra isso é o grande desafio para nós, pastores, líderes populares. Então, mais ou menos isso que eu, para começar. Gilberto, vamos a hacer una práctica que tenemos acá en este canal. Yo te propongo unas palabras y tú dices lo que llegue a tu corazón con esas palabras. Ok. Bueno, la primera es agua. Água. Nós temos aqui uma região, Santarém é um município que tem água de cima, tem água de baixo e tem água dos laterais. Tem os rios, os igarapés, os lagos. De cima tem a chuva abundante. Mesmo agora, em pleno verão, hoje caiu uma chuva. E no chão, nós estamos em cima do considerado o maior aquífero do planeta. Chama-se aquífero Alter do Chão. Esse é um rio subterrâneo que vai daqui do Pará até os Andes. É rico. Então, água, para nós, é vida. Ao mesmo tempo, a água é curioso. Nós temos uma cidade com 310 mil habitantes, nós temos toda essa água e existe problema de água na cidade. Por quê? Porque o serviço de abastecimento de água é precário. A gente paga a água, mesmo assim o serviço é precário. Então tem bairros na cidade que falta água 1 semana, 15 dias. Então isso é uma coisa, é um escândalo, porque se nós temos tanta água e falta água para beber. Solidariedade. Solidariedade é uma das coisas que eu acabei de falar agora, que ela está em crise porque o individualismo, ele bloqueia a solidariedade. A solidariedade é eu me preocupar com o outro, eu cuidar dos outros e também da mãe natureza. Então eu tenho que ser solidário com a mãe natureza, solidário com os outros, especialmente com os mais necessitados. Porém, com o vírus do individualismo, o que acontece é que eu cuido de mim e dos meus, e os outros que se liguem. Eu digo uma frase que eu uso sempre quando falando com o povo, diz assim: como é que eu caracterizo o individualismo?
É aquela atitude que diz assim: não te mete na minha vida, eu não me meto na tua vida, eu sei o que eu estou fazendo, cuida de ti. Esse é o tipo do comportamento extremamente individualista. Ele é o contrário da solidariedade. Aire. O ar. A Amazônia devia ter o ar mais puro do planeta, porque tem a floresta. Mesmo assim, quando você tem o intenso uso do petróleo no combustível e com o aumento cada dia maior de veículos que usam o combustível, a gasolina e o óleo diesel, então a poluição do ar está aumentando, prejudicando especialmente nas áreas urbanas, como Santarém, uma cidade, como eu disse, 310 mil habitantes, e no entanto o trânsito é essa loucura. As ruas nem são apropriadas para tanto carro. E é carreta, é ônibus, é carro, que mais? Automóvel, motos, tudo queimando combustível e jogando CO2 no ar. Isso polui esse ar que é um dom de Deus, uma presença de Deus. Espiritualidade. Espiritualidade, para mim, é um pouco diferente de religião. Uma pessoa pode não ter uma religião própria, mas ter uma espiritualidade. A espiritualidade, para mim, é uma mística. É aquilo que me impulsiona a fazer algo pelos outros. Para mim, isso é espiritualidade. E eu alimento a minha espiritualidade praticando a solidariedade, o cuidado com os outros, com a natureza. Então, a religião, por exemplo, nós vamos agora a uma Santa Missa, onde uma boa parte das pessoas, como eu falei ainda agora, elas têm a religiosidade, elas têm a devoção, elas têm a compreensão de Deus, mas é uma compreensão negociada, assim, para meu benefício. Eu faço promessa para o santo, eu rezo para Deus para me dar saúde, para me dar emprego, para me dar isso, me dar aquilo. A espiritualidade é a mística, é aquilo que é o contrário, é eu sentir o entusiasmo de dedicar aos outros, ao bem comum, à natureza. Fuego. Fogo. A Amazônia está sendo destruída por causa de incêndios. Não é? O que está acontecendo de absurdo na nossa Amazônia é o fogo. O fogo que está destruindo a floresta. Mas, além disso, como a mudança climática está aumentando a crise do clima, nós não temos uma educação para isso. Então, muitas famílias também fazem o seguinte: juntam o lixo do quintal e queima. Portanto, queima gera o CO2. Então, aumenta o problema do fogo que já espalha por aí pela natureza. Tierra. Mãe Terra, Pachamama. A terra, nós aprendemos, lamentavelmente, a usar a terra como objeto. Mas a terra, ela é um ser vivo. Ela tem direitos. E a terra, a natureza, a terra junta a terra com a natureza, né? Ela, para mim, ela é generosa, me dá manga, me dá laranja, me dá farinha, me dá mandioca, é a natureza que me dá. Mas, infelizmente, nós somos ingratos com a natureza. Nós não respeitamos o direito dela. Nós não respeitamos o ciclo da natureza, da terra. Então, você vê que hoje a coisa está tão séria que está dando manga fora de época. Agora tem manga pendurado ali, mas não é época de manga. A época de manga é lá no início do ano. Mas porque o clima está todo louco, a natureza também está reagindo. Então, um exemplo está isso. Unas últimas dos. Últimas dos palavras. Gentileza. Gentileza. Gentileza, para mim, ela é um fruto da cidadania. A pessoa que é cidadã, ela é gentil. E a gentileza é eu saber reconhecer o direito do outro ser diferente. E eu tratá-lo como um ser diferente que merece respeito.
Daí vem a gentileza para com os outros, com as pessoas. Y la última es esperanza. É a última que morre. A esperança é a última que morre, né? Hoje nós estamos usando uma expressão aqui, esperançar. E ela está sendo usada no sentido de que antigamente falava esperar contra toda a desesperança. Quer dizer, eu construir, eu esperar uma mudança, um mundo novo, mesmo vendo que está tudo contra. Daí se fala hoje aqui de esperançar, é cultivar o verbo de esperar, não o verbo de esperar, o verbo da esperança, que é esperançar, porque é diferente de esperar no sentido de expectativa. A esperança é um desejo, é um sonho de algo bom na frente, e para isso eu invisto a minha vida. Algumas pessoas já mangaram de mim, por exemplo, dizendo que Gilberto, ele ao longo da história dele, ele foi construindo movimentos populares. Depois daquele se acaba, ele cria outro. Aquele se acaba, ele cria outro. Quer dizer, então, é um criador de movimentos populares. Mas os movimentos não têm substância. Essa é uma crítica que fazem a mim, né? Por conta disso, eu escrevi um livro, e o nome desse livro é Uma Revolução que Ainda Não Aconteceu. E então eu fiz uma memória analítica dos movimentos populares da nossa região, da época da ditadura militar, de 1978 até 2013. Escrevi um livro sobre isso. Um rapaz, até meu sobrinho, que leu o livro, chegou e disse, eu gostei de ter escrito esse livro. Não concordo com muita coisa que tu escreveste lá, mas eu gostei porque tu fizeste uma narrativa de um período que nós, ele, né, não conhecíamos. No entanto, disse ele, tu tens agora um dever de escrever um outro livro, porque tu dizes uma revolução que ainda não aconteceu, todavia não. Então, se todavia não, significa que na tua expectativa existe a possibilidade de uma revolução. Ele disse, então tu tem que escrever esse livro. Eu aceitei o desafio, passei a escrever, mas quando eu terminei de escrever, eu não publiquei e tenho dúvida se vou publicar. Porque para responder a questão se eu acredito que é possível uma revolução na Amazônia, eu tive que primeiro pesquisar, não só pesquisar, resgatar as revoluções principais que eu conhecia no mundo. A Revolução Russa, a Revolução da África do Sul, a de Moçambique, a de Angola. Peguei essas 4. Depois vim para a América Latina e analisei a Revolução Cubana, Zapatista e Nicaragüense. Daí pulei para o Brasil, analisei um pouco o governo Lula e analisei o MST, que é a experiência mais positiva que nós temos no Brasil. Depois vim para cá, para a nossa região. Mas ao escrever esse tanto, depois um capítulo aí eu fui dizer como é que eu acredito na possibilidade de uma revolução. Aí eu fui falar da utopia. Então, tem utopia vaga e tem a utopia possível. Então, eu distingui uma da outra. Depois, agora eu tenho que montar uma estratégia. Para poder ter uma revolução, eu tenho que ter uma estratégia. Eu tenho que ter um objetivo, eu tenho que ter metas, eu tenho que ter uma metodologia, eu tenho que ter avaliação. Para poder eu ver a possibilidade. E aí eu fui ver quais são as experiências mais recentes que nós temos, que são sementes positivas. E eu coloquei a escola de liderança socioambiental do Tapajós Vivo. É uma escola que nós estamos implantando, e é uma escola que ela é itinerante, ela não é um prédio, é uma metodologia. Então eu botei no livro com isso. Mas a minha dúvida foi maior, é que quando eu fui resgatar as revoluções da história, essas que eu falei, eu tive que escrever muitas páginas dos outros, para dizer o que foi, como é que os outros contaram. Aí eu fiquei depois, mas então esse livro é um livro meu ou é cópia dos outros? Então eu fiquei nessa dúvida. Aí eu dei para 3 pessoas lerem e me dizerem, primeiro, vale a pena
ou não vale a pena publicar o livro? Ele não tem nada de novo? Segundo, se vale a pena, o que deve mudar? Dos três, um já respondeu e não respondeu. Ele leu, fez pequenas correções de coisa, não fez uma análise. Então eu até deduzi que ele não teve coragem de me dizer que não vale a pena publicar o livro. Ele foi discreto. Estou esperando dos outros. Então, só para falar sobre esperança.